Quem chega mais pressionado? Como é que vai ser a vida do Mano? Como será a vida também do Roger nesta semana? E até quero ouvir a opinião de vocês, que é o seguinte, ó. Qual técnico Valéria! Qual técnico tem mais chance de cair se perder o Grenal? O Mano ou o Roger? Eu acho que qualquer um perdendo o Grenal cai. Qualquer um, acho que a chance é igual dos dois. Eu tô nessa também. Eu acho que se empatar o Grenal, cai o Roger e o Mano fica. Cai com empate? Tu não considera a hipótese de caírem os dois? No empate, acho que o Mano não cai. Não. Acho que o Mano não cai com empate. Eu considero. Informação? Não tem nenhuma informação. É que eu acho que esgotou, né? Esgotou. O jogo contra o Mirassol esgotou qualquer ideia. Esse foi o erro de passe do Arthur bem no início do jogo. As chances do adversário, as principais chances são todas em saída errada ou posicionamento errado. É um time que joga reativo, assim. O Grêmio teve chance de gol? Teve, mas uma chance com o Cristaldo assim. No primeiro tempo, que é um chute cruzado do Marlon, que até agora eu não entendi se o goleiro tocou na bola ou não. Tocou. E o Cristaldo dá um carrinho. Esse lance aí, ó. O chute do Marlon, e aí o Cristaldo vai dar o carrinho. Esse lance aí, ó. É a única chance clara de gol. Aí vai dar o contra-ataque. Cara. Mas aí veio o contra-ataque, olha o contra-ataque. O contra-ataque que o Mirassol quase faz. Mas sabe que olha só a saída. Mas olha a tranquilidade do Mirassol pra sair. Olha o Mirassol saindo de trás. Olha o Mirassol saindo de trás. Olha o Bright White caminhando. Olha isso aí, gente. Que saída legal. E agora vem, olha aí. E aí vem a jogada, ó. Olha que jogada. Olha o Bright White caminhando. Toca na frente, filho. Mas não é o centroavante o culpado desse lance, né? Aí, ó, o goleiro salva e agora a leitura do João Pedro salva o gol. O João Pedro salvou o gol. Eu não tinha visto esse lance, cara. Que saída bonita saída de Mirassol, volta, se puder voltar, achei que a saída de bola do Mirassol lá. Pra gente... Ó, olha presta atenção no homem do Bright White. Ó, a bola vai... Cadê o Bright White? Primeiro com o normal. Tá aqui o Bright White. Presta atenção, tá? Saíram pra marcar a saída de bola, beleza. Tá correndo que nem uma barata tonta. Mas não é o Bright White esse jogador aí. O Grêmio não marca individual, ele persegue porque ele quer. A Vitor tinha que estar organizado melhor coletivamente para fazer a marcação. Mas e uma análise rápida sobre o Grêmio, e eu tenho dito há muito tempo, e a minha tese está se confirmando. Não é a tese, eu estou apontando fatos, né? O Grêmio só faz gol, tirando o jogo contra o Atlético Mineiro, que fez um gol de escanteio, e depois fez um gol de contra-ataque e matou o jogo. Tirando o jogo contra o Atlético Mineiro, o Grêmio, desde o jogo contra o Bahia, só ganhou gols. E aí tá o meu medo. Por quê? Que o Inter vai dar um gol pro Grêmio. Não, porque se o Inter não der um gol pro adversário, vai ser inédito. Porque se a gente pegar... Eu vou pegar o jogo lá contra o Fluminense ainda pelo Campeonato Brasileiro, que é um frango do Antony. Tá? Tem um frango do Antony. Depois disso, tem Fluminense aqui. 2 entregadas, assim, maravilhosas, né? O Thiago Maia, Bernabé entregaram o gol. Tá, pro Fluminense. Aí lá no Rio de Janeiro, Ronaldo entrega o gol. O jogo tá 0-0, tá aquele jogo, o Inter não ameaça muito e tal, mas vai lá e entrega o gol. Contra o Flamengo, não vou dizer que tem entregada, porque o Flamengo nem precisou, né? Jogou como quis e fez 6 gols no Inter. 6 ou 5 gols no Inter? 6 gols total. No Inter. Depois o Inter entrega contra o Cruzeiro e vai entregando. Entrega contra o Palmeiras. Então o Inter adora entregar, Valéria. Então essa é a minha preocupação. O Grêmio pode chegar a um gol, pelo menos, no Grenal. Então o Inter vai precisar fazer 2 no Grenal para ganhar. De 2-1 de virada. Porque normalmente o Inter entrega no início, né? O Inter gosta de entregar o gol no início. Se nada mudar no Inter, se nada mudar em termos de esquema, o que o Roger vai fazer, e é difícil a gente acreditar em alguma mudança, né? Se em 12 dias não mudou, vai mudar agora em 5, né? Então... a tendência é que o Grêmio faça um gol. Essa é a boa notícia pra ti, César. O Grêmio vai fazer um gol porque o Inter vai entregar um gol. E em Grenal, geralmente, tem entrega também, né? Desde o Grenal lá de 2023, que o Rocher tomou 2 peru, e que o Soares chutou a bola lá, e o João Pedro chuta uma e ele aceita depois a falta do Soares. O Inter adora entregar gol pro Grêmio. Adora entregar gol. Então, um gol o Grêmio vai fazer. E aí, César? Tô te achando meio quieto hoje. Eu tava vendo os lances ali que eu não tinha acompanhado muito. O Grêmio tem chance de ganhar, assim como o Inter tem chance de ganhar. O jogo em si é um jogo de equipes muito frágeis, né? Muito frágeis. É que eu acho que o Grêmio, em razão das contratações, pode apresentar alguma coisa diferente, tá? Do que o Inter apresentou.
E talvez o Grêmio, nesse aspecto, esteja na frente. O Grêmio conseguiu agregar jogadores que não estão vivendo esse ambiente tão ruim. E o Inter não. Então, por isso eu acredito que o Grêmio possa ganhar o jogo e tal. Agora eu não estou aqui, não sou ninguém é bobo aqui para saber a soma da incompetência do Grêmio e do Inter na construção do futebol nos últimos anos. Ela dá conta de um time... Olha, o Grêmio e Inter, se eles quiserem tentar errar como erraram nos últimos anos, eles não vão conseguir. Se eles vamos tentar errar. Não vão conseguir. Entendeu? Vamos tentar repetir, não consegue. Não, Não é consegue. difícil, é difícil. Não consegue. É Entendeu? difícil. Então não se trata de eu e o Vaguinha, a gente coloca muito... Eu aprendi isso com o tempo. Eu coloco muito em cima dos jogadores. Quando os times não são bons, os jogadores ganham jogos. Então, eu lembro o Vaguinha falando do 10 lá, do Alan Patrick. E olha o que foi o Thiago Maia nessa jogada. Meu primeiro volante. E o zagueiro, meu lateral esquerdo, zagueiro. E aí eu vejo o Grêmio com um pouquinho mais de chance, porque o Grêmio tem alguns jogadores aí, o William, que pode decidir, algo que não tinha há pouco tempo atrás. Há pouco tempo atrás tu não tinha nada. Então o Vaguinho olhou uma vez a escalação do Grêmio e disse, sabe qual é a chance do Grêmio ganhar do Inter? Qual? Nenhuma. E era verdade. A gente queria, porque torcia pro Grêmio e tal, mas era nenhuma. E hoje tu tem mais chance, entendeu? Tu tem mais chance, teu time não é tão ruim como era. Só que, ao mesmo tempo, não tem trabalho tático, não tem um monte de coisa que vai fazer com que a gente entre no Grenal sem ter a mínima noção do que pode acontecer. E o meu goleiro? O goleiro tá numa fase que, olha só... Esse jogo é tão maluco que tu não tem a mínima noção. O Inter tomou esses 4 gols aí, mas o Inter... e aí se fala muito do Palmeiras... O Inter estava há algum tempo já ameaçando, tá? Tomar uma goleada. Ameaçando. A gente viu muitos jogos aqui, acho que foi essa semana que a gente falou aqui, né? Dos jogos, e aí a gente dizia, mas teve aquele lance que o Rocher salvou, mas teve aquele lance que o Antony salvou, mas teve aquele... Então tá horas ameaçando. E aí o Palmeiras acabou botando as bolas no gol. Eu acho que não, César. Assim, os jogos que o Inter perdeu com facilidade, é verdade, para o Flamengo... Teve assim uma ameaça de goleada. O jogo lá no Maracanã foi um jogo onde o Flamengo teve poucas oportunidades no primeiro tempo. E apesar de o Inter não ter jogado, o Inter não jogou, mas o Flamengo também não criou muito no primeiro tempo lá no Maracanã. Ali foi o último jogo que o Inter teve organizado defensivamente. E o jogo contra o Cruzeiro também, o Cruzeiro ganhou do Inter com facilidade, porque muito pela fragilidade do Inter, mas assim, o Cruzeiro não fez um grande jogo contra o Inter. Esse jogo aí sim foi um jogo atípico, assim, pela forma como o Inter entrou em campo, pela escalação, né, pelo nível técnico de quem jogou, pela dificuldade do time. Olha, esse jogo aí foi muito atípico. E outra do Roger na entrevista, conseguimos estancar ali os problemas defensivos no segundo tempo. Gente, eu mandei um abraço pro João Martins na jornada, um queridão, o português querido, o português leve. O auxiliar do Abel Ferreira, grande cara, ganhou o meu respeito. Chamou a turma no vestiário, disse assim, gente, nós temos um jogo contra o River Plate quarta-feira, vamos parar com isso. Vocês querem fazer quanto? 12 no Inter? Pra quê? Tá, ganha o jogo, vamos segurar a perninha de vocês aí, todo mundo vai. Começou a trocar o time. O Palmeiras, se precisasse tocar 8 no Inter, ia tocar, Valéria. Ia manter o ritmo. Eu acho que isso é talvez o que mais também chama a atenção. E para a gente olhar também a tabela de classificação, porque estamos falando da falta de rendimento dentro de campo, e claro que isso impacta na tabela. O Internacional, nesse momento, é o 12º colocado com 27 pontos, e o Grêmio tem 25, é o 14º. E aí a gente olha, claro, para a zona de baixo, né? Nesse momento o Vitória tem 22, o primeiro time fora é o Santos, que tem 23. Então, essa distância, né, no caso do Grêmio, aí para o primeiro time fora da zona, né, a gente está falando de 2 pontos. Se o Schenck puder ver o aproveitamento do Vitória, porque chama a atenção... eu consigo. O Vitória aqui, peraí, acho que é 31%. Isso aí, 31%. Então, é menos do que do normal de rebaixamento. É normal no Brasileirão
que isso no segundo turno o time lá, os 17º, ele suba o aproveitamento em relação ao primeiro turno, né? Porque chega um momento do campeonato que os times de cima estão brigando pelas coisas, por vaga na Libertadores. E títulos de baixo estão brigando contra o rebaixamento e os do meio ali não estão tão interessados e é mais fácil os de baixo tomar ponto. Mas hoje, assim, chama atenção como estão muito para trás esses 4, né? O Santos aí não ganha de ninguém, o Vasco no Brasileirão não ganha de ninguém, o Grêmio ganhou o quê? Do Atlético, das últimas 5 ganhou uma, né? O Atlético Mineiro ontem de novo não ganhou e mesmo assim continuam esses 4 aí. Né? O Fortaleza até ganhou na estreia do Palermo lá, mas, gente, é muito difícil escapar, né? Tá muito atrás. E ganhou do Vitória, né? O Fortaleza. Então, assim, esses times estão muito atrás ainda, eles não conseguem somar pontos esses de trás, né? Em relação ao Inter, eu tenho medo, né, do rebaixamento, porque nada muda, né, no Inter. A direção tem um discurso conformista. Se o Inter ganhar o Grenal, depois tem um jogo contra o Juventude, e se perder para o Juventude, que está mais organizadinho, volta toda a pressão, e aí o Inter perde 2 semanas. E aí tem que acertar ainda na troca do treinador. A direção do Inter precisa acertar na troca do treinador. Nós não estamos... A gente está falando da saída do Roger, que pelo trabalho que ele está fazendo já merecia ter saído. Deveria ter sido demitido depois do jogo contra o Palmeiras, sem dúvida alguma. Mas tem outro problema. Quem é que vai contratar o treinador do Inter? É isso aí. Ontem o Zé fez uma lembrança interessante no Sala, tá? Quando o Roger assume ano passado, antes de ter os 16 jogos de vencibilidade, o Roger não ganha nos primeiros 5 jogos. Tu imagina se o técnico do Inter assume e não ganha os 5 primeiros jogos esse ano? Não, tu entra no Z4. Se tu ficar 5 jogos sem... Troca o Roger depois do domingo. Não... E entra um cara que o cara demora 5 jogos pra ganhar. Tu falou uma coisa, Munari. Eu acho que definiu muito cedo os rebaixados, tá? Muito cedo. Muito mais cedo do que normalmente define. E eu não sei se escapa daqueles 4 ali. É como diz, eu acho que eu lembro que a gente comentava que o Fortaleza estava fora de lugar, né? Mas pelo visto, não, né? Se o Fortaleza engata, foi só um jogo Eu não consegui ver esse jogo, só vi os gols, tá? Não sei o que o Palermo conseguiu fazer de tão diferente assim. Mas se o Fortaleza... Quem? Fortaleza e Vitória. Foi 2-0, né? Mas o Fortaleza, em elenco, é o que tem mais condições de sair. O Sport já foi. Mas tu acha que o Juventude não tem chance? O Juventude está organizado, mas o Juventude em elenco... O Fortaleza é bem ruimzinho. Mas é melhor jogaram que Vitória. O Juventude contratou, o Fortaleza contratou. É que esse é que é o principal ponto. Esses times contrataram, entendeu?